Em 10 anos, ele dobrou a produção, passou de 8º para o 5º maior produtor de suínos do Brasil. Bem-vindos ao Mato Grosso do Sul. Mas antes de chegar até aqui, antes de ver granjas modernas, produção em escala e um estado que cresce rápido, houve um tempo em que quase nada disso existia. A suinocultura do Mato Grosso do Sul nasceu do improviso, de coragem e da vontade de algumas famílias. E duas dessas histórias explicam muito do que o estado se tornou: a de Levi Dias e a de Arão Moraes. Levi Dias assume o papel histórico sem querer, mas ele é o primeiro. Nós queremos oferecer para o senhor um projeto de suinocultura. Nós fomos em Mato Grosso para oferecer para a Companhia de Desenvolvimento, eles não se interessaram e nós viemos bater na sua porta. Por que vocês vieram aqui? Ele falou, não, porque nós sabemos que o senhor é muito ativo. Então, tá bom. Fui em Santa Catarina com eles, dei uma andada por lá, mas não dá para a gente, né, conseguir. Eu sei que consegui um financiamento do Banco do Brasil, tinha um plano, tinha um programa chamado Polo Centro. Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Polo Centro era uma maravilha. Eu peguei o Polo Centro e dei partida no meu primeiro projeto de suinocultura, que envolvia os dois Mato Grosso. O projeto começava com 314 porcas. O senhor foi o primeiro suinocultor aqui do Mato Grosso? Foi. Eu inaugurei a minha granja em março de 77. Essa foi a primeira granja tecnificada no Mato Grosso? Foi. A primeira matriz, vamos dizer assim, a primeira porca criada tecnicamente, cientificamente, foi essa época. E como é para o senhor hoje, vamos dizer, ser quase o pai da suinocultura aqui no Mato Grosso do Sul? Não me coloca assim, não. Sou um dos peões que trabalha junto aí. A turma toda é muito boa. Foi embora um queridíssimo amigo meu, que mexia com porco também, mas ele entrou bem depois. Foi o Arão. O Arão é um baita de um companheiro, rapaz. A gente tem que pensar nas coisas, né? Ele trabalhava feito um gigante. Plantava soja, plantava milho, plantava arroz, entendeu? E vivia correndo. Porque quando você fala em suíno, aqui, que é um estado bovino, eles olham tudo meio desarrumado para vocês, sabe? Assim, em termos de ganho, não é em termos de pô, mas pô, você vai criar porco, entendeu? A gente cria gado e dá certo, e você vai criar porco. É que o gado, Juliano, eu crio gado também. O gado, eu falo assim, de longe não é o melhor negócio do mundo, porém é muito satisfatório. E não te dá trabalho, quer dizer, dá um trabalho, entendeu? Mas é um negócio assim eu, por exemplo, eu crio. Minha paixão é criar. Era isso, um estado inteiro acostumado ao gado e um punhado de gente dizendo que dava para criar suínos aqui. E deu. Mas deu porque não faltou coragem. Eu soltei uma vez no campo 2.000 cevados. Sabe quando soltei? Quando entrou a febre aftosa no estado. O que aconteceu? Fecharam todas as fronteiras. Porco, aqui no nosso estado, nunca teve problema de aftosa. Mas ele é unha rachada, ele foi proibido. Porco é o seguinte, tem uma turma parindo hoje, tem uma turma cobrindo hoje, tem uma outra turma parindo, tem outra, sabe? Então você precisa de sair. Nós entregávamos 1.600 por semana, ele ficou fechado um período longo, entendeu? Chegou num ponto que não cabia mais. Nós fechamos um capão de mato
O porco é que agradeceu, sabe? Porque o porco, para ele, foi um divertimento. Nós botar 2.000 bichos no mato. Ele focinhava, nós cruzamos nas árvores, passamos pelas árvores, um cabo de aço, uma mangueira amarrada junto, para ter água para todos eles. E aí botamos pendurado o bebedouro. Então, água estava resolvido. Mas e a ração? Você não tinha como fazer com a ração o que ela não está acostumada a comer. Fizemos coxos de concreto lá no meio do mato, mas pequeno, porque é o seguinte, ela entrava dentro, ia farrear lá dentro. Bom, meu problema sanitário estava tão equilibrado que ficou todo esse tempo, foi notícia mundial quando soltamos essa porcada no mato. E estava tão equilibrada que durante todo esse período nós perdemos 6 animais. Meu Deus do céu. Tamanha a sanidade que tinha. Agora, quando eles voltaram para dentro do pavilhão, eram todos os gigantes. Houve um negócio que eu vou contar para vocês, porque eu acho que vale a pena. O dia que ele abriu, o comprador jogou o preço lá para baixo, mas nós não estávamos preocupados com o preço nem com nada. Nós estávamos preocupados em aliviar a granja, né? Uhum. Aí nós fomos tirando os animais do mato, estavam todos os gigantes, estava enorme. Né? Precinho era da vexame, era desse tamanho. E aí quando chegaram 3 ou 4 carretas para carregar, chegaram buzinando. Não teve quem não chorasse na granja, viu? Todo mundo se emocionou, entendeu? E aí foi carregar bicho e mandar embora. Nós tiramos assim, rapidão, umas 20 carretas de porco. Só que não tinha preço. Então a gente sofreu muito com isso. Mas isso aí faz parte, né? Esse é o tipo de história que explica o começo da suinocultura do Mato Grosso do Sul. Não começou grande, não começou pronta, começou na base do possível e às vezes na base do impossível. E eu criei algumas coisas que foram modelo nacional. Eu fui assistir um embarque um dia, um calorão danado, e daquela rampa, né, que usavam para carregar. Eu parei o carro e fiquei olhando, eles subindo. Com aquele calor imenso, e fazendo, ele sempre que você quer empurrar ele para um lado, ele quer ir para o outro. E o porco guerra, briga, grita, e o cara empurra, 2, 3 caras empurram, um sofrimento danado, sabe? Aí eu falei assim, mas vocês estão muito atrasados. Falei para ele o seguinte, chamei o meu faz-tudo número 1, que está comigo desde guri. Cabelo branquinho hoje, tá? Então eu falei para ele, vem cá. Olha que coisa terrível o embarcadouro desse sofrimento desses animais. Eu quero que você bole e faça rapidinho um elevador. Fizemos um prédiozinho fora da granja, que nós chamamos de sala VIP. Deu o botão fora da granja, um pavilhãozinho, e o quadradinho do embarcador dele entrar, do mesmo tamanho do quadradinho do caminhão. Certo. Lá cabia 9 e aqui cabia 9. Eles, da sala VIP, não tem que tirar a comida dele antes de embarcar? Tem. Então nós retiravam à noite. Eles dormiam só com água. Cedo, eles pegavam de 9 em 9. Jogavam na cozinha. Só apertar um botãozinho assim, até os peões subiam junto. Apertar um botãozinho assim, ia parar lá em cima. Põe no último andar. São 3, né? Põe no último andar. Aí lá colocava todo mundo bonitinho, sem problema nenhum. Nem um gritinho não tinha. E já estava outro subindo. Aí veio muita gente aqui ver, até gente científica, gente da coisa. Eu tenho 3 salas VIP, que eu tiro por 3 lugares, e as 3 salas VIP, cada uma com o seu elevador. Então o caminhão chega da ré e encosta no elevador. E até hoje é assim? Até hoje, ué. Eu não sei, mas muita gente copiou.
Entendeu? Só que é o seguinte, o que for possível a gente distribuir de conhecimento, a gente distribui, oferece, leva a gente lá. Quando eu botei ar-condicionado na maternidade, foi um zum danado. Mas vou dar um exemplo que fica aqui. Teve gente que perdeu numa noite 15 porcas com calor. Nós nunca perdemos nenhuma. Entendeu? Por quê? Porque nós tínhamos... Hoje é todo mundo quase botando com esse calorão que nós estamos vivendo, com essa mudança de clima, entendeu? O ideal seria botar em tudo. Uhum. Só que custa uma grana, né? Mas são coisas que eu fiz também em primeira mão. Para fazer o controle da anemia e coccidiose na sua granja, essa solução tem um nome: Forceres. Forceres é o único produto injetável em dose única que reúne duas substâncias fundamentais para a saúde e bem-estar animal, atuando no controle da anemia e coccidiose, reduzindo o manejo e aumentando a proteção. Tudo isso do jeito mais prático e eficiente. Conte com a segurança de quem é reconhecido em todo o mundo. Minha mãe e meu pai, nós viemos do sul, né? Eu vim com um aninho, o pai e a mãe me trouxeram, então nós somos tudo de Iraí, do Rio Grande do Sul. E eles vieram primeiro na intenção de plantar lavoura. Aham. E num segundo momento tiveram a oportunidade de começar aqui nessa fazenda, comprar essas terras e iniciar. Tinha o plantio de lavoura, mas com um bom gaúcho, meu pai e minha mãe tinham o sonho de ter uma suinicultura. E aí eles iniciaram com 10 matrizes e um cachaço. Isso Foi que assim ano? que iniciou a nossa produção. Em que ano isso aí? 1983. Nossa! Muito antes de ter o associativismo, as sumas, muito antes de ter as agroindústrias. Sim. O pai foi um dos pioneiros com a suinicultura aqui no Mato Grosso do Sul. Uhum. Ele foi um dos pioneiros. Até hoje o pessoal lembra muito, assim, fala onde a gente vai. E até esses tempos teve uma situação muito interessante, um tempo atrás, de um programa de incentivo que nós temos, que agora nós transformamos no PAS, mas antes chamava Leitão Vida. Uhum. E aí uma vez o nosso caminhão ficou numa barreira de fiscalização, e aí ele não achava o número do Leitão Vida. E aí eles me ligaram, falei, não, meu pai é o número 1. Não, mas não pode. Falei, não, tá aí escrito, tá aí na nota 1. Ele foi o primeiro. Ah, que legal. Olha que protagonismo, né? Que começo, né? Sim. Então, o meu pai e a minha mãe começaram a construir tudo, né, que temos aqui e fomos evoluindo aí a passar dos anos. Começamos com uma fábrica de ração bem pequenininha, depois a gente foi evoluindo, foi crescendo. Hoje estamos aqui, o que tem nessa propriedade aqui? Olha, nós temos aqui a suinicultura de ciclo completo, nós somos independentes, temos 3.300 matrizes, todos os sítios reunidos no mesmo lugar, temos fábrica de ração e também temos um silos com recebimento de grão e secador de grão. Também a gente tem geração de energia elétrica, hoje nós somos praticamente autossuficientes em energia elétrica, conseguimos tocar toda a planta, os biodigestores, fertirrigação, otimizamos essa questão do dejeto suíno para jogar na pastagem, para colocar mais cabeça por hectare. O seu Arão era um cara extremamente inteligente, um exímio comerciante. Para mim foi sempre um espelho. Eu fui o primeiro neto, primeiro filho, então eu convivi muito tempo com o seu Arão. Ele veio a falecer quando eu tinha 17 anos, mas eu era, além de ser neto, eu sinto que ele me considerava filho também. Porque, dentre todos, eu era o que sentava com ele todo dia para jantar. Aí ele fazia a polenta, fazia um carreteiro bem gostoso e me contava as histórias de vida.
as histórias de comércio, como ele começou, que ele começou vendendo bala baiana. E eu prestava atenção em tudo. Tanto que até na escola eu fiquei muito bom em história e em geografia, porque eu escutava as histórias do seu Arão. Então, para mim foi ótimo. E ter aprendido, pegado um pouco da experiência e do conhecimento dele, para mim é tudo na minha vida. E por que seu Arão e não vô? É porque vô eu falava para ele. Hoje em dia é um jeito de dar respeito a ele, dentre os outros, o respeito que eu tenho por ele, o seu Arão. Mas para mim ele é meu vô, chamava ele de vô Arão. Mas eu entendo que como ele é um grande homem, todos retratam ele como seu Arão. E essa construção que meu pai e minha mãe fizeram muitos anos atrás, a gente manter o legado do seu Arão, era o sonho dele isso aqui. Então é muito bom estar aqui vendo tudo que ele construiu, que ele sonhou. Né? Esse é o legado dele? Esse é o legado dele. E a gente quer cada dia estar mais produtivo, né? Porque o mercado não tem espaço para quem não produz. E, em primeiro lugar, antes da gente falar assim, vamos aumentar tantas matrizes, não. Nós vamos aumentar tantos leitões pelo mesmo metro quadrado. Quando a gente exaurir tudo que a gente tem de oportunidade de melhoria dentro da granja, que a gente estiver produzindo uma alta produtividade, que não tiver mais espaço, bom, daí nós vamos conversar sobre aumentar matrizes. Se o início da suinocultura no estado tem 2 nomes que ninguém esquece, esses nomes são Levi e Arão. Um inaugurou a primeira granja técnica e o outro sonhou grande e construiu uma referência. 2 histórias diferentes de 2 grandes amigos, mas que se encontraram no mesmo ponto: a vontade de fazer dar certo. Para a AgroSéries PIC, o futuro já chegou. Entregamos máximo valor genético, serviços técnicos exclusivos e a confiança de uma estrutura única, criada para liderar a suinocultura do futuro. A Gênesis é um dos mais modernos e avançados complexos genéticos do mundo. Gap Zero, conexão direta e integração total de pesquisa com a rede mundial da PIC. Reprodutores com mérito genético internacional. É a maior rede de genética líquida da América Latina. 11 UDGs produzindo 8,5 milhões de doses inseminantes por ano. É a máxima potência genética da AgroSéries PIC. Eu costumo dizer que a Coasgro tem uma história de sucesso e felicidade, né? E a gente está junto nessa caminhada desde o início com aqueles 25 associados que resolveram criar uma nova atividade aqui para diversificar essa matriz econômica do município e do estado, né? Que é a suinicultura. E na época, além de vir essa nova atividade que é a suinicultura e que acaba não tirando espaço de nem uma outra atividade, ou seja, vem somar, vem agregar valor mesmo, mas o sistema, como a gente falava, era devagar. Eram 25 produtores, todos eles tinham um ciclo completo, todos eles faziam a sua ração na sua propriedade, nós não tínhamos assistência técnica nenhuma, e com o passar do tempo aí, realmente as primeiras assembleias da própria cooperativa, que eram 25 produtores somente, né, eram feitas em cima da sacaria de ração que a gente tinha. O sistema era bruto e o processo era lento, né, mas nunca desanimou esses produtores, a gente junto. A gente tinha um medo quando comercializava os suínos, que começaram a ficar prontos e ir embora para São Paulo, Minas, Belo Horizonte. E aí veio a Aurora para cá em 96, né? Novembro de 96, mais precisamente dia 14 de novembro de 96,
tivemos a felicidade da Aurora inaugurar sua unidade aqui em São Gabriel do Oeste, né? E aí a gente fala também que a Aurora acabou salvando a cooperativa, acabou salvando a suinocultura e incrementando tudo isso para vir todos esses investimentos e nós chegar onde estamos hoje, né? Isso mudou drasticamente, né? A questão da assistência técnica, de novas tecnologias, de inovações que veio na genética, na nutrição, no manejo. Ou seja, a Aurora já cedeu para a gente o primeiro veterinário cedido para a Coasgo para dar essa assistência no campo, né? E começou a mudar esse cenário que tinha da suinocultura e veio mais associados, veio mais suinocultores de outros municípios e justamente devido a essa questão comercial. Ou seja, a gente ficava na mão do mercado de fora até então, antes da Aurora, e você não sabia se às vezes ia receber ou não ia receber. E a Aurora equalizou tudo isso, facilitou tudo isso. Nós começamos a associar gente lá de Itapurá, lá de Campo Verde, lá de Primavera do Leste, Campo Grande, devido a essa segurança da Aurora, né? E que resolveu essa questão comercial, né? E essas melhorias que houve, graças às políticas públicas do próprio governo do estado, e inclusive instituiu lá atrás um programa para isso, que se chama Leitão Vida, né? Que é um incentivo para essa diversificação econômica que veio para o município, para a região e para o estado, né? E coisas que a gente lembrava que lá atrás nós tínhamos uma cadeira para sentar, né? Quando a coisa começou. Então, aquela história que a gente fala, aquele ânimo daqueles 25 fundadores, por mais rústico que era a cooperativa, mas era o lugar de encontro deles todo dia de manhã, no final da tarde. Realmente E o grande legado desses produtores, quando criaram a suinocultura, foi ter fundado a Coasgo. Ou seja, começaram já a comprar tudo junto, vender de forma conjunta, né? Então também foi um diferencial para o início da atividade, né? Depois dos pioneiros, vieram as cooperativas. E depois deles, uma geração que cresceu no campo, saiu para estudar, quase tomou outro rumo, mas foi puxada de volta. Uma geração que não herdou apenas terras, mas um sentimento, o desejo de continuar. É aí que entra Alessandro Boiguês, filho de imigrantes dos anos 70, veterinário que sonhou com o Pantanal, mas encontrou na suinocultura um amor que ele mesmo não esperava. Então, Alessandro, para nós começar a nossa história aqui, eu gostaria que tu contasse um pouco da história do Alessandro e da sua família. Como é que chegaram até aqui, como é que foi a vinda de vocês para cá? Para mim, na verdade, seu Mar, é um orgulho poder contar a história da minha família, como que nós viemos do Mato Grosso do Sul e como que a gente acabou se inserindo nos negócios, né? Meu pai veio para cá na década de 60 e meu pai tinha um caminhão e ele vinha comprar algodão e amendoim aqui na região. Essa região aqui foi uma região que era uma reforma agrária de Getúlio Vargas e tinha bastante pessoal do Nordeste e a cultura de subsistência ou que mantinha essas famílias aqui na região na época era desmatar, plantar algodão e milho, e meu pai enxergou essa oportunidade, veio do estado de São Paulo e ele vinha comprar algodão e milho e levar embora para lá. Aí, no início dos anos 70, né, meu pai conseguiu formar uma estrutura financeira um pouquinho melhor do que ele era, e aí ele começou a adquirir essa propriedade onde nós estamos, e já estava com 2 filhos, né? E aí meu pai e minha mãe começaram a fazer a vida de negócio deles aqui. E aí eles tiveram mais filhos, né? Eu sou o penúltimo dos filhos, são 7 filhos. E a nossa convivência de férias, todas elas da nossa vida foi aqui, Pô, que legal. na propriedade, né?
E meu pai deu um ensinamento para nós, na época, que a gente não entendia, e hoje a gente consegue entender que foi um ensinamento mesmo. Todas as atividades que tinha que fazer aqui na propriedade, então se tinha que fazer cerca, se tinha que gradear, se tinha que mexer com gado, o que tivesse que fazer, as nossas férias era aqui, e a mão de obra que o meu pai utilizava era a nossa. Né? Isso daí acabou fazendo com que a gente criasse mais gosto pela região, e que o sonho de todos nós depois foi voltar para cá, se formar no estado de São Paulo e voltar para trabalhar e seguir carreira para cá. Mas aí vocês começaram, a propriedade de vocês não começou já propriamente na suinocultura? Não. Meu pai começou aqui, comprou um lote, aí plantou um pouco de amendoim, e depois ele foi comprando os outros lotes, e aí ele tinha pecuária extensiva aqui, na época, né? E a suinocultura nós fomos começar bem depois, né? Porque, como eu falei, eu sou o penúltimo filho, né? E a suinocultura foi mais motivada por mim mesmo, né? E aí foi onde nós fizemos um condomínio, uma sociedade entre irmãos, para começar a suinocultura e os empreendimentos de suinocultura. Então, na verdade, você foi que fomentou essa questão de suinocultura. Os teus irmãos não tinham essa... Não, meus irmãos não tinham, até porque nenhum deles é ligado à área do agro igual eu, né? Ele tinha um irmão que era bem ligado à área do agro, que ele trabalhava no Banco do Brasil, e um outro que é representante comercial de nutrição, mas a suinocultura, assim, no quesito suinocultura, a pessoa que tinha ligação era eu, porque eu trabalhava na seara. Então, eu ouvi outro dia uma história sua dizendo que você tem um amor muito grande pela suinocultura. Da onde que surgiu esse carinho, esse amor aí por a profissão ou pela suinocultura em si? É interessantíssimo essa passagem da minha vida e essa história, porque eu fazia faculdade veterinária e fazia no estado de São Paulo. Eu estudava ali em Presidente Prudente, na universidade ali, e é uma região totalmente voltada a pequenos animais e grandes animais, né? E meu sonho como veterinário era trabalhar a reprodução de grandes animais. Então eu achava que eu ia para Pantanal, trabalhar com vacada ou em alguma fazenda de vaca de leite. E esse irmão meu que eu comentei que trabalhava no Banco do Brasil, ele me incentivou a vir conhecer a seara. Ele falou assim, ó, vai fazer um estágio na suinocultura para você pelo menos ter o conhecimento da área, né? E eu não queria e vim mais por falar assim, eu vou conhecer por 30 dias. Uhum. E vim fazer um estágio de 30 dias e aquilo ali me fascinou. E depois eu fui fazer estágio curricular e meu sonho aí virou totalmente a minha dedicação para a minha carreira profissional, virou para a suinocultura, virou uma paixão sem tamanho e era o que eu queria. E aí foi onde eu busquei a me aperfeiçoar e me introduzir nessa atividade e ser um profissional para poder conseguir trabalhar e subir aí na vida. Quando um estado começa com pioneiros e continua com gente que aprende, cresce e puxa os outros junto. É questão de tempo para a organização chegar. Primeiro foram os nomes isolados, depois veio a cooperativa, e aí aparecem produtores como Milton Bigatão, que entraram na atividade já olhando para a frente. Seu Bigato, gostaria que o senhor, para nós começar a nossa conversa, que o senhor contasse um pouquinho da sua história. De onde o senhor veio, quem é o Bigatão, aí que todo mundo fala, a sua origem e tudo mais, e desde quando começou na suinocultura aí? Então, senhor Mário, eu sou nascido aqui no Mato Grosso do Sul, né? Nascido aqui em Itaporã. Meus pais são descendentes de paulista, né? Eles são lá da região de José Bonifácio. E vieram para cá em 61, para abrir o Mato Grosso do Sul, plantar café na época. Aí eu nasci em 65 e estou aqui até hoje. E a suinocultura é um caso bem engraçado, né? Porque meu pai, ele sempre gostou de criar o porco caipira, né? E sempre teve bastante porco. E eu gostava de ir para o chiqueiro de porco. Pra você ter uma ideia, quando surgiu o Duroc, meu pai, ele comprou um cachaço Duroc para enxertar as porcas dele, né? Então é uma coisa lá de trás. E a suinocultura, mais precisamente para mim, assim, como trabalho mesmo, né? Ela surgiu em 2000, até por uma situação financeira um pouco, tinha uns arrendamentos, né? E não deu certo, seca.
Aí eu tive que tomar uma decisão, falei, eu vou entregar meus arrendamentos e tenho que fazer alguma coisa. Aí surgiu a suinocultura, que estava chegando aqui no estado, ela chegou na década de 90, né? Acho que 94, 95, que veio a Ceval para Dourados. Aí em 2000 eu comecei a fazer meu primeiro projeto, que é esse que nós estamos aqui, que era de 3.200 animais. E fomos gostando, fomos aprendendo, e hoje nós estamos aí com a suinocultura, os filhos trabalhando comigo. A suinocultura, quando foi para mim entrar, como eu te falei, eu tinha que fazer alguma coisa. Aí eu tinha alguns amigos que já estavam trabalhando com suíno, aí eu comecei a conversar com um, conversar com o outro, né? Tinha assim, fui apresentado para a integradora, e a gente numa conversa muito franca, eu falei que eu não entendia, que eu queria aprender, que eu queria crescer na atividade, né? Aí foi onde eles me deram a oportunidade de eu fazer a primeira granja. E era uma associação de independentes. Eu lembro disso. Não tinha, A maioria não tinha integração. Aí, mesmo assim, eu ia. Que o seu Arão marcava as reuniões. E eu era integrado. O seu Arão marcava as reuniões e me convidava. Eu ia. Aí o seu Arão começou a me dar a oportunidade. Aí discutia todos os assuntos dos independentes e tal. Aí no final ele falou assim, Bigaton, agora você me fala como é que está a integração. E eu era muito mais tímido do que eu sou hoje. E aí eu fui falando. Aí já me convidou para participar da diretoria. E fomos entrando. Aí depois, eu levei o Celso para a diretoria. Aí nós assumimos, o Celso presidente e o tesoureiro. Aí depois o Alessandro, depois eu, agora o Renato. E assim foi. Então o seu Arão me ajudou bastante. O seu Levi Dias, ele era uma pessoa assim, muito humilde. Então ele sentava do meu lado e conversava, e perguntava, e falava assim, oi menino, você tem que fazer assim, né? Porque eu era menino ainda quando eu comecei, né? Então ele me ajudou muito, deu muita força. Quando a gente olha para a suinocultura do Mato Grosso do Sul hoje, é fácil esquecer de como tudo começou. Mas nada disso existiria sem aqueles 25 produtores reunidos em cima de sacos de ração, nem sem a coragem de Levi, nem sem o sonho de Arão. Foi assim que começou. 10 matrizes, 314 matrizes, uma cooperativa com 25 produtores e um estado inteiro tentando entender se dava para criar suíno em terra de gado. Hoje, o Mato Grosso do Sul responde por milhões de animais por ano, movimenta milhares de empregos e se prepara para um novo ciclo. Mas antes de falar em crescimento, tecnologia e futuro, era preciso contar esta história. A história de quem construiu tudo. No próximo episódio, a gente deixa o passado e entra no presente. Nos números, na escala e na organização que fizeram o Mato Grosso do Sul dobrar a produção em 10 anos e assumir um novo papel na suinocultura brasileira. A expedição Suinocultura continua. Mato Grosso do Sul, bora! Olha lá ele!
Cuidado que tu tá muito perto ali, vai passar uns caminhão. Espera que vai fazer muito barulho agora. Meus pais criaram um porco. E eu comecei a criar... Não, você não vai gravar isso aí não. Não sei contação. Ele tem, acho que ainda tinha panificadora. Tudo certo. Elisa, encontro ela onde? Então, beleza. Tarde. Não é só trabalhar, né? É, né? Ei, seu Mar. O seu Mar, você é colorado, né? Ah, é verdade. Tá torcendo pro Colorado cair, né? Você falou pro Celso? O Tonhão dá 2 do Gratinho. Show! Aí.